Seja muito bem-vindo ao canal Terror e Chuva. Neste canal você encontrará vídeos com relatos assustadores, acompanhados pelo som reconfortante da chuva, criando uma experiência relaxante para aqueles que o assistem. Recomendamos o uso de fones de ouvido para uma imersão completa. Se você apreciar o conteúdo, não se esqueça de deixar um like e, se gostar do canal, inscreva-se e compartilhe com seus amigos. Compartilhar o canal ajudará a aumentar o engajamento e permitirá que alcancemos um público ainda maior. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Boa noite, eu me chamo Adriano, tenho 32 anos de idade e moro na Serra Gaúcha do Rio Grande do Sul. Um lugar cheio de casarões antigos, trilhas e mistérios que ninguém consegue explicar. Alguns desses mistérios foram vividos pela minha família e vou contar aqui o que aconteceu. Na frente da minha casa existe um casarão desses bem antigos, que foi abandonada há anos atrás, quando uma senhora que morava lá veio a falecer. Os filhos foram embora morar na capital, deixando para trás aquela antiga casa da família e uma placa de vende-se, pois não pretendiam mais voltar. Nos primeiros anos era apenas um casarão abandonado esperando ser comprado. No entanto, eu fui notando que coisas estranhas aconteciam por lá, como barulhos que vinham dos quartos e janelas que passavam o dia todo fechadas, mas à noite simplesmente estavam abertas. E uma voz medonha que parecia vir de lá de dentro. A minha esposa na época ficava com muito medo e dizia que alguma coisa estava errada, mas ninguém conseguia ver o que era. O casarão já dava arrepios durante o dia, e à noite, com os barulhos, só piorava. Quando a minha esposa ficou grávida, ela não queria mais dormir em nossa casa, pois tinha muito medo de tomar um grande susto e perder até a criança. Então, sempre perto do anoitecer, nós íamos dormir na casa da minha sogra, que morava a mais ou menos 2 quilômetros da gente. No entanto, eu me perguntava o que faríamos quando a criança fosse nascer. Vamos ficar com ela aqui na casa de sua mãe? Temos a nossa casa e é lá que devemos morar. Quando faltavam uns 3 meses para o nascimento do nosso filho, eu comecei a dormir sozinho em nossa casa para mostrar que os barulhos haviam acabado. No entanto, eu confesso que eu estava com medo também. Até que uma certa noite, eu ouvi barulhos e passos que vinham de dentro daquele casarão. Era uma noite fria, como todas são aqui, mas aquela realmente estava muito gelada. Eu estava sem sono e na minha mente eu só pensava no casarão à minha frente. Porém eu não queria olhar, pois eu sabia que se por acaso ouvisse alguma coisa, seria muito assustador. Eu preparei uma bebida quente e acabei olhando para o casarão pela minha janela de casa, pois a minha curiosidade era muito mais forte do que o meu medo. Eu fiquei procurando por qualquer coisa que pudesse explicar os barulhos estranhos que ouvíamos. Foi então que eu comecei a escutar passos bem lentos, que dava a impressão de irem na direção do tal casarão. Eu não via ninguém, mas os passos estavam lá. Eu me levantei da cadeira e fiquei procurando quem estava andando ali em frente, pois havia alguém, eu não estava louco. Então eu vi a porta da frente do casarão se abrir e depois fechar, mas eu não via ninguém. Na verdade, eu já tinha visto o suficiente para sair dali.
Eu fechei a minha janela e fui até o meu carro. E naquela noite, eu dirigi até a casa da minha sogra, que por sorte estava acordada. Eu não precisei acordar minha esposa e contei tudo para minha sogra o que eu tinha visto. E ela me mandou ir até o cemitério, onde a senhora havia sido enterrada. Ela pediu para eu limpar o lugar e acender algumas velas, pois com a partida dos filhos, talvez eles nunca tenham ido até lá fazer isso pelo espírito da mãe. E no dia seguinte, bem cedo, eu descobri qual era o cemitério e onde ela tinha sido enterrada. Eu só não sabia onde era o túmulo. Eu fiquei horas tentando achar o local e quando finalmente eu o encontrei, eu acendi algumas velas. Eu lembro como se fosse hoje. Um arrepio percorreu o meu corpo, como se ela estivesse ali do meu lado. Quando voltei para casa, eu fiquei dormindo sozinho por uma semana, mas a senhora, depois disso, nunca mais foi vista voltando ao velho casarão. Tinha dado certo. E sempre que é dia de finados, quando eu vou limpar o túmulo dos meus parentes, eu também aproveito e limpo da senhora para que ela continue ali, descansando em paz. Damião saiu do seu último emprego para não enlouquecer, justamente por ter um fantasma chorando naquele cemitério onde um dia ele trabalhou como coveiro. Depois desses estranhos acontecimentos, ele resolveu partir daquela cidade maldita, pois os mortos resolveram persegui-lo de vez. Porém, quando chegou em uma outra cidade, as opções de trabalho não eram muitas. Então, para não dormir nas ruas como no passado, ele se viu obrigado a aceitar o que lhe foi oferecido. E a única vaga disponível era justamente a de vigia do cemitério. Diante das dificuldades e com poucas opções, Damião acabou aceitando, já que o dinheiro que tinha do seu último trabalho estava prestes a acabar. Depois de tudo acertado, Damião finalmente seguiu para sua primeira noite de trabalho. Na primeira noite, Damião tentou se adaptar à sua nova função. Caminhando pelo cemitério com uma lanterna em mãos, as rondas eram feitas a cada 60 minutos. Às vezes, ele passava no meio da pequena rua que dividia vários túmulos, e o medo em seu ser era tanto que ele sentia um arrepio na nuca. Mesmo assim, nas primeiras noites, ele foi se adaptando e, aos poucos, dominando os seus medos. Sua rotina se mostrava até que calma para um local que ele sempre respeitou muito. Depois de algumas noites, porém, um fato muito estranho perturbou em uma de suas rondas noturnas. Ele percebeu que uma mulher com um longo vestido negro chorava em cima de uma das lápides. Naquele momento, ele estremeceu de medo, ao perceber que aquela mulher não parecia ser dessa época, devido ao seu longo vestido negro, vestimenta muito usada há décadas atrás. Então ele resolveu abordar a estranha visitante, mas quando tentou se aproximar dela, o Damião quase infartou de tanto medo, pois assim que tentou um diálogo com a estranha mulher, ela se desintegrou em segundos, transformando-se em uma fumaça negra. Em poucos instantes não conseguia sequer respirar, tamanho foi o susto. Um frio havia percorrido todo o seu corpo, e leves gotas de suor escorriam por sua face. Naquela noite, ele saiu dali o mais rápido possível e foi para sua guarita tomar alguns copos d'água, já que o susto foi muito grande para o seu coração, que batia tão forte que parecia querer sair pela boca. Quando o dia amanheceu, ele se perguntava se tudo aquilo ali valia a pena, pois ter almas penadas em suas rondas noturnas não estava em seus planos. Damião ficou tão perturbado que não conseguia nem dormir para se preparar para a próxima jornada. Diante dos últimos acontecimentos e muito assustado,
não viu uma outra forma, a não ser procurar um padre para lhe explicar o ocorrido. O padre lhe ensinou algumas rezas e o benzeu, pedindo proteção e saúde. Naquela noite, Damião voltou à sua rotina no cemitério para iniciar mais uma noite na sua jornada. E tudo estava muito bem. Suas rondas noturnas ficaram mais tranquilas. Damião não sentia mais medo. Parece que as orações do padre surtiram efeitos. Por muitas e muitas noites, tudo corria muito bem. Até que uma noite, porém, quando o inverno chegou muito mais rigoroso do que nos anos anteriores, o Damião caminhava calmamente com a sua lanterna. Sua boca tremia de tanto frio, e agora a estranha neblina e uma leve garoa entre as lápides do cemitério transformavam o local em um verdadeiro cenário sobrenatural. Quando que de repente um grito de uma mulher foi tão forte que até os mortos nos túmulos pareciam ter ouvido. Nesse exato momento, ele então começou a pronunciar algumas palavras pedindo proteção a Deus. De quem seria aquele grito? Será que havia alguém ali naquele cemitério além dele? E novamente, aquele grito estridente rasgou aquela noite, como nos seus piores pesadelos, pois o grito parecia ecoar de todos os lados. Ele então ficou tão desnorteado que teve que sair correndo dali, deixando cair a sua lanterna para ir em direção à pequena guarita. Assim que chegou à guarita, ainda muito assustado, Damião começou a rezar ali de joelhos no chão, pedindo a Deus para que o protegesse de todos aqueles males. O seu coração parecia saltar de sua boca de tanto pavor, e aos poucos Damião foi se acalmando. Então ele tentou entender aqueles gritos, já que naquele cemitério não havia ninguém além dele e dos mortos em seus túmulos. Mais uma noite se passou, e Damião seguiu para sua casa, preocupado com aqueles gritos horrendos. Aquilo era coisa de outro mundo, e a sua permanência naquele emprego estava ficando cada dia mais difícil. Abalado, ele não conseguiu ir ao trabalho na noite seguinte, e mesmo assim, informou a direção do cemitério sobre a sua ausência. Talvez tudo o que ele precisaria era de uns bons dias de descanso e algumas noites bem dormidas, mesmo sabendo que aquele descanso custaria o seu único emprego, pois ele não estava bem psicologicamente e também estava muito assustado. Seu intuito agora era cuidar da sua saúde mental e depois sim tentar dar sequência em sua vida. Na primeira noite de descanso, então em seu quarto, Damião iria tentar conseguir a sua melhor noite de sono. Ele estava em sua rotina noturna, assombrado por algo inexplicável. Antes de se deitar, Damião então rezou pedindo a proteção divina de Deus e, em seguida, colocou sua cabeça no travesseiro, com suas pálpebras já bastante pesadas. No entanto, o que parecia ser a sua melhor noite de sono avançou para um dos seus piores pesadelos. O cemitério no qual o coveiro trabalhava estava bem longe dali. Pelo menos é o que ele pensava. De repente, um grito estridente de uma mulher rasgou a noite e acordou Damião no estágio mais profundo do seu sono em seu quarto. Assustado e com seu coração batendo muito rápido, ele se levantou para descobrir de onde havia saído aquele berro infame. E por um exato momento, ele achou que estava dentro do velho cemitério. Então ele se despertou rapidamente e viu que, na verdade, ele estava em seu quarto, bem em cima da sua cama. Depois daqueles gritos, um cheiro de podre invadiu todo o seu quarto. Assustado, ele tentou se levantar na escuridão para acender a única lâmpada do seu pequeno dormitório e finalmente conseguiu achar um interruptor para ligá-lo. Já passava da meia-noite. Damião suava e tremia de tanto medo, porém, depois de acesa, ele se sentiu mais aliviado. Entretanto,
Em uma fração de segundos, aquele grito rasgou a noite novamente, e também os tímpanos do Damião, quebrando até mesmo a lâmpada que ele acabara de ligar. A escuridão se fez presente novamente, e uma estranha mulher estava ali em frente à sua cama. Um fedor de podre tomou conta de todo aquele pequeno quarto, com a leve luz da lua invadindo o recinto. Ele conseguia distinguir que era a mesma mulher que ele havia avistado no cemitério dias antes. Ela veio para assombrá-lo mais uma vez. Ele conseguiu ver o rosto da estranha mulher, que estava diferente da outra noite. A estranha aparição fez questão de ficar frente a frente com o antigo coveiro. Damião ficou ali parado, sem esboçar nenhuma reação e mesmo assustado. Ele fixou os olhos na face daquela coisa e percebeu que ela não tinha os olhos, e sim 2 buracos negros e vazios, como pequenos poços sem fundo. De repente, aquela coisa abriu a sua boca e Damião percebeu que aquela boca também não continha dentes, mas sim uma escuridão total. Então saiu um grito tão profundo que pareceu ter saído do próprio inferno, quebrando até as vidraças da única janela do seu pequeno quarto. Depois disso, aquele ser da escuridão se desintegrou e saiu como uma bola negra em direção à janela, agora aberta devido aos gritos e aos estilhaços de vidro. Alguns vizinhos gritaram assustados, querendo saber o que estava acontecendo por ali. E quando o dia amanheceu, algumas pessoas viram uma ambulância e um carro de polícia em frente, na pequena casa do Damião. O pobre vigia foi encontrado balbuciando palavras sem nexo, com os olhos abertos sem sequer piscar. O homem estava em estado de choque e foi levado para o hospital. Damião nunca mais foi o mesmo, pois tudo o que ele dizia é que os mortos o perseguiam. Mesmo assim, ninguém acreditaria em um homem louco, já que um antigo coveiro hoje reside em um hospício. Este relato foi tirado de um dos documentos no qual a minha já falecida mãe era psiquiatra em um hospício, no qual eu não posso falar o nome por questões de ética. Já o nome do Damião é fictício, pois não seria correto colocar o nome dele verdadeiro. Eu coloquei este relato em terceira pessoa, pois foi tirado de um dos áudios no qual o Damião conversou com a minha mãe depois de 1 década em tratamento. Boa noite, o meu nome é Adilson Moraes e moro em Ibiapaba, na região do Ceará. Este é um lugar com um ambiente muito rico devido ao seu ecossistema, já que se trata de uma área de serras com matas densas. A história que eu vou contar aconteceu quando ainda morava com os meus pais na casa do meu avô, e foi uma das experiências mais terríveis de toda a minha vida. Isso aconteceu na metade da década de 1980. Nós vivíamos em um dos muitos sítios que existem aqui no pé da serra, e era época de chuva no lugar. O meu avô tinha um grande cachorro que ele usava para caçar, pois o animal era hábil em capturar animais na mata. Estávamos todos em casa quando olhamos pela janela e vimos que uma densa neblina havia cobrido toda a área. Embora a neblina seja comum por aqui, porém essa era diferente. Essa era uma das mais densas que nós já havíamos visto aqui, ao ponto de mal conseguirmos enxergar o local claramente. O meu avô sempre gostou de caçar e naquele dia, mesmo com a neblina forte, ele se preparava para partir. O meu pai e a minha avó pediram para que ele ficasse em casa, pois poderia ser bem perigoso a mata, já que era escura nos dias ensolarados devido à densidade das árvores. Então imagina daquele jeito. Então meu pai, vendo aquilo tudo, também decidiu ir acompanhá-lo, para que meu avô não ficasse sozinho, afirmando
que não demorariam muito. Eram por volta das 4 horas da tarde quando eles saíram. Eles pegaram o cachorro e se dirigiram à mata. À medida que o tempo passava, a neblina ficava mais densa e a noite caiu. Quando foi por volta das 10 horas da noite, eles bateram à nossa porta querendo entrar. Eu corri para abrir a porta e eles entraram encharcados, pois estava com uma chuva fraca naquela noite. No entanto, eles trouxeram consigo carne estranha. Eu não vi o cachorro voltar com eles, e aquilo me deixou intrigado. Eu perguntei onde estava o cachorro, e o meu avô explicou que ele havia se perdido no meio da mata e não havia retornado. Eles passaram horas chamando por ele, mas foi tudo em vão. Porém, o cachorro ainda não havia retornado, o que deixou meu avô muito preocupado, pois o animal era amado por todos nós. O meu pai até tentou tranquilizá-lo, afirmando que o cachorro provavelmente encontraria o caminho de volta e estaria em nossa casa pela manhã. No entanto, o dia seguinte chegou e o cachorro não apareceu. O meu avô decidiu ir à procura dele, preocupado que algo pudesse tê-lo acontecido. Meu pai e eu o acompanhamos, junto com o nosso vizinho, o senhor Antônio, que tinha 2 cães de caça iguais ao do meu avô. Soltamos então os cachorros e começamos a procurar na mata. Após uma cerca de 2 horas de busca, encontramos o cachorro do meu avô, deitado sob uma árvore. Ele estava sem vida. Era uma cena terrível, parecia que o pobre animal havia sido espancado, pois o seu corpo estava cheio de cortes. O meu avô se aproximou do animal sem vida e o envolveu com uma de suas camisas para levá-lo de volta para casa. Ao ver aquela cena, o nosso vizinho, no caso o senhor Antônio, suspeitou que os ferimentos não foram causados por animais selvagens, já que não haviam marcas de luta no local. Parecia que o cachorro havia sido deliberadamente agredido e deixado à mercê sem nenhuma razão aparente. Então meu avô se levantou e trouxe o seu cachorro, e no caminho de volta não disse uma única palavra sequer. Ao chegarmos, ele fez um buraco e enterrou seu cachorro perto de onde ele guardava as suas ferramentas. Após alguns dias, enquanto estávamos no alpendre da casa, quando o senhor Antônio chegou dizendo: "Olhe, o homem que mora ali embaixo na região disse que estava com seu filho no mato e disse que eles estavam acompanhados de 2 cães de caça. E disse ter escutado alguém falando no meio do mato. Eles esperaram a pessoa aparecer, só que não aparecia ninguém. Daí um dos cachorros saiu em disparada na direção onde estavam saindo as vozes. Ele disse que com pouco tempo começou a escutar os gritos do seu cachorro. Parecia até que o animal estava sendo açoitado. O homem, então, em desespero, correu até o lugar onde seu cachorro estava gritando, e foi aí que ele viu um homem pequenino, que mais parecia uma criança. Só que, ao ver o rosto, viu que a sua aparência não era de uma pessoa, parecia mais ser um demônio peludo, que pulou nas árvores logo em seguida e saiu gritando. Ele disse que o seu cachorro estava muito mal, pois as pancadas que havia recebido foram quase que fatais para o bicho. O meu avô estava com um semblante bem sério, prestando atenção no que o amigo dele dizia. Foi aí que ele perguntou: "Por acaso isso aí não seria o caipora? Pois o que esse homem disse que viu lembra bastante o que o povo diz sobre o que é o caipora. Dizem que ele açoita os cachorros dos caçadores na mata. Eu já cheguei ao ponto de escutar de gente que até apanhou desse demônio no meio do mato." Após o meu avô falar aquilo, ficamos todos calados por um tempo tomando café. E esse assunto não continuou, e eu dei graças a Deus. Os dias se passaram, e ninguém nem mais lembrava dessa história de cachorros que apanham no meio do mato.
Estávamos eu, o meu pai, o meu avô e mais 2 amigos dele. Estávamos pegando mangas em uma mata que tinha perto de onde nós morávamos. Não era nem meia hora de caminhada até lá. Eram por volta de umas 4:30 da tarde, quando resolvemos voltar. E foi aí que as coisas ficaram realmente estranhas. Nós estávamos em uma trilha, um atrás do outro, levando as mangas em sacos. O meu avô ia na frente. Então, do nada, o meu avô se virou para a gente e fez um sinal para que nós parássemos de andar também. Ele andou até onde nós estávamos e disse bem baixinho, sussurrando: "Ei, lá na frente não é coisa desse mundo. Alguém aí tem fumo?" Um dos homens que estava conosco respondeu que tinha e deu fumo para o meu avô. Então meu avô disse: "Ei, passem sem olhar. Não olhe para trás, pois se ele pedir alguma coisa, eu dou." Eu não preciso nem dizer que eu já fiquei com muito medo, pois eu nunca tinha passado por nada parecido. Continuamos a caminhada e logo à frente eu vi o que meu avô disse que não seria desse mundo. Sentado em uma pedra, havia um senhor negro todo vestido de branco e com um cachimbo na boca. Não haviam casas por perto e, normalmente, as pessoas só andavam por lá acompanhadas e logo retornavam. Ele estava ali sentado e parecia que não iria sair nem tão cedo daquele local. As minhas pernas ficaram bambas ao passarmos por aquele senhor. E assim que passamos, ele perguntou lá do fundo: "Algum de vocês aí tem fumo para mim?" Então meu avô respondeu: "Eu tenho sim. Olha, eu vou deixar aqui nessa pedra, depois o senhor pega, tá bom?" Enquanto meu avô deixava o fumo na pedra e voltava para continuar a caminhada, o senhor de branco disse: "O seu cachorro morreu naquela noite, né? Mas você teve sorte, pois poderia ter sido você no lugar dele." Ouvimos aquilo e ficamos em um pavor avassalador. Nenhum de nós teve coragem de dizer uma única palavra. Apertamos o passo e saímos dali o mais rápido possível. Mais à frente olhamos para trás e ele não se encontrava mais sentado naquela pedra. Ele havia desaparecido. Estávamos praticamente correndo para sairmos daquele local. E quando chegamos em casa já era noite. Contamos para minha avó e a minha mãe o que tínhamos visto. A minha avó disse que poderia ser um preto velho, daqueles que foram escravos e mortos na época da escravidão. O meu avô disse que quando ele era jovem, que estava junto com seu pai, também tinha visto um homem do mesmo jeito. E por isso, ele já sabia que aquilo ali não era coisa desse mundo. Foi difícil dormir naquela noite, pois toda vez que eu fechava os meus olhos eu via aquele senhor de branco na pedra. Porém o cansaço venceu. Eu acabei pegando no sono. Então, do nada, eu fui acordado com um barulho de assobio muito alto e parecia que o meu ouvido iria explodir. A minha mãe estava de pé ao lado da rede onde eu estava. Ela pegou um pedaço pequeno de pano e me deu para eu colocar dentro dos meus ouvidos. Só que quando eu me levantei, o meu avô e o meu pai estavam com as armas nas mãos, escutando alguma coisa além do assobio alto. Na área ao redor da casa em que morávamos, haviam 2 pés de siriguelas imensas, em que seus galhos se estendiam sobre uma parte do telhado da sala e o outro cobria o telhado da cozinha. Eles estavam lá, ouvindo algo que estava bem ali naquelas árvores. Eu me levantei e retirei o pano dos meus ouvidos. Então eu pude ouvir risadas que vinham do lado de fora juntamente com assobios. Era como se alguém estivesse pulando de um lado para o outro e sorrindo enquanto fazia. O meu avô então abriu um pouco a janela lateral e em seguida disparou na direção da árvore de onde vinha o barulho.
Houve uma resposta imediata, mas risadas ecoaram pela noite, e a risada era muito macabra. A minha avó acendia velas com a minha mãe. O meu pai e o meu avô, todos pareciam estar esperando pelo pior naquela noite. De repente ouvimos os latidos de cachorros se aproximando da nossa casa. O que quer que estivesse nos galhos daquelas árvores havia ido embora, deixando apenas os latidos dos cães para trás. Minutos depois, nossos vizinhos vieram perguntar o que havia acontecido. O meu avô disse que a caipora tinha visitado a nossa casa. E depois dessa noite, começamos a evitar a mata. O meu avô começou a deixar pequenos pedaços de fumo nas pedras perto da nossa residência. Às vezes ouvíamos assobios distantes nas noites seguintes, mas nada se comparava à primeira vez. Com o tempo ouvimos histórias, muitas histórias, de pessoas sendo perseguidas por algo na mata ou vendo pessoas pedindo fumo. Eu ouvi todas essas histórias ao longo dos anos, mas nada se comparava ao que eu experimentei com a minha família.